Quero compartilhar uma palavra com vocês que está no meu coração há alguns dias, alguns meses, né? Essa palavra era para ter sido ministrada antes da pandemia. Aí, com a chegada da pandemia, mudou muita coisa. Mas eu creio que está sendo ministrada hoje, porque o Senhor escolheu para que hoje ela fosse ministrada. Amém. Amém. E ela falou muito comigo, sabe, essa palavra, e continua me batendo muito. E eu espero que fale com vocês também. E eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Isaías 38, do capítulo 1 ao 8. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinamente no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Queridos, a palavra de Deus diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E chega a ele então o profeta Isaías, filho de Amós, e traz uma mensagem do Senhor. E essa mensagem dizia: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É uma palavra forte, né? Imagina a gente receber uma palavra dessa de Deus: põe em ordem a sua casa, porque acabou para você. Ezequias, filho de Acaz, ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar em Israel. E ele reina lá por 29 anos. E a palavra de Deus fala que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Então ele era um homem bom, ele era um rei prudente. E fala também que ele governou num tempo de muitíssima idolatria. E a palavra de Deus fala que ele não se corrompeu, ele manteve firme. O profeta Isaías entrou no palácio do rei e traz essa mensagem para ele. Digo que uma das piores mensagens, quando fala para ele colocar a casa em ordem. Aquele rei parecia que estava com tudo em dia, que estava tudo certinho, mas aí ele toma um impacto muito grande. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E quando a gente recebe essa palavra, eu entendo de um médico conceituado igual o Dr. Daniel, você assusta, porque você sabe que ele está falando a verdade, mas você tem aonde você recorrer. Você fala: não, o Dr. Daniel é um bom médico, mas eu tenho a Deus para me recorrer. Eu sei que Deus pode mudar essa situação. Amém. Só que aqui não, a palavra tinha vindo do Senhor. Então não tinha mais aonde recorrer. Era fim de linha. E meus projetos e meus sonhos, tudo que eu planejei, minha família, meu casamento, para quem não tinha casado, a minha casa para me comprar, o meu carro, era realmente o fim, porque a palavra tinha vindo do Senhor. E a palavra de Deus fala que quando o rei recebe essa mensagem, que ele precisaria arrumar a casa, isso significa que a casa dele estava em desordem, tinha alguma coisa para arrumar. E então ele vira o rosto para a parede e chora muitíssimo. Está lá em Isaías 38, 2 e 3.
Gente, o rei recebe duas péssimas notícias. Uma que a casa estava bagunçada e a outra que ele ia morrer. Só que quem era o responsável por essa bagunça na casa dele? Era ele mesmo. Alguma coisa errada estava acontecendo. E eu pergunto para você, Deus tem colocado família para nós cuidarmos. Como será que nós estamos cuidando da nossa casa? O que é que nós temos semeado na nossa casa? Que palavra que nós temos semeado na nossa casa? Nós temos semeado palavras de bênçãos? Nós temos semeado amor, carinho, atenção, cuidado, proteção? Ou nós temos semeado semente do bornal de Deus? Semente do bornal do Satanás, que é mentira, né? Que é falsidade. O que será que nós temos semeado? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde as famílias, todos nós estamos com o nervo à flor da pele, e mais do que nunca nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar cuidando um do outro. Será que você não tem sido talvez um pai muito autoritário, um marido muito autoritário, que às vezes até a sua família, sua esposa, seus filhos tem medo de chegar perto de você, de te falar dos problemas que estão passando, o que está acontecendo com eles, porque sabe que dependendo vai levar uma patada, e aí eles vão buscar refúgio em outros lugares? Nós precisamos estar muito atentos com o momento que nós estamos vivendo e procurar semear semente de Deus na nossa casa. Nós precisamos ser o porto seguro da nossa família. É interessante observar que a nossa bagunça reflete no céu. Deus está preocupado com a família. Deus manda Ezequias consertar a sua casa. Em 1 Pedro 3,7, o apóstolo Pedro diz que quando o marido não trata bem a esposa, suas orações são interrompidas. Então tudo começa no nosso relacionamento com a nossa família, nosso relacionamento com a esposa, nosso relacionamento com os nossos filhos. Por isso nós pais não podemos ser omissos, mas exercer a autoridade dada por Deus, trazendo ensinamentos, princípios para conseguirmos colocar regras e limites, falando não para os nossos filhos, policiando a internet, estar atento ao ciclo de amizade. E hoje o nosso maior problema é celular, é internet, é policiar o que nossos filhos estão olhando, o que eles estão vendo, que mensagens estão chegando para eles. Nós precisamos ter esse equilíbrio dentro de casa. Infelizmente, o que temos presenciado hoje são famílias totalmente desorganizadas, sem limites, onde não ensinam o que é certo ou errado, onde não se vê mais o diálogo e os filhos se trancam no quarto assistindo TV até as madrugadas. Muitas outras coisas têm entrado nos nossos lares e hoje têm mexido com os nossos valores, nossas opiniões, nossas atitudes. Divisão de famílias, ou seja, lares totalmente infelizes. E nós, pais, somos o culpados, pois deixamos de exercer a nossa responsabilidade, onde nossa liderança muitas das vezes tem sido desastrosa. Como sal da terra e luz do mundo, o crente deve ser capaz de repelir qualquer começo comprometedor do bom testemunho que devemos dar. Precisamos de uma reação imediata, nos tornando vigilantes e levantando altares de oração em favor das nossas famílias, nossa igreja, para não permitirmos a penetração do inimigo. O inimigo hoje está batendo na nossa porta. Quanto mais profundo o nosso relacionamento com Deus, maior é o espaço que ele ocupa no nosso coração. Quanto maior a nossa intimidade com Deus, mais obediente e submisso nós somos ao Senhor. Verdade.
Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, amados irmãos. Nós temos também nesse texto algo interessante que chama a atenção. Foi necessário que o rei adoecesse para que ele ouvisse a voz de Deus. Muitas das vezes nós somos assim, a nossa correria, para lá e para cá. O trabalho hoje ocupa muito espaço, muito tempo. O trânsito, você perde às vezes 2 horas no trânsito. E às vezes nossos afazeres passam a ser prioridade além da nossa família. Nossa família está em segundo ou terceiro plano. É uma correria atrás do dinheiro. Parece que cada dia as coisas se apertam mais e nós temos que trabalhar mais para conseguir o sustento para as nossas casas. Será que estamos esperando algo acontecer nas nossas vidas, na nossa família, para colocarmos nossa casa em ordem? Quando Ezequias recebe aquela mensagem, ele se assusta. Ele fala: opa, o que está acontecendo? Mas ele vira o rosto para a parede, ora a Deus e chora muitíssimo. Queridos, como é bom estar na companhia um dos outros. Como é bom esse tempo nosso de comunhão. Nós temos a oportunidade, a capacidade de falar com nós mesmos. Quando nós procuramos o isolamento, você fala com nós, fala com você mesmo e fala com Deus. É um momento precioso que nós temos na presença dele. Sabe por que Deus nos leva para um afastamento em algumas situações? Para nos introduzir em um nível mais profundo de intimidade com ele. É nesse período de recolhimento que vivemos os melhores momentos de comunhão com Deus. E é ali que nós olhamos para dentro de nós mesmos. No fundo do interior, e conseguimos enxergar nossos defeitos, nossas limitações, o nosso caráter. E foi isso que o rei fez naquele momento. Esse olhar para a parede é algo fantástico, porque é o momento que fez o rei refletir sobre sua vida. E ele chega a uma conclusão. Eu chego a uma conclusão. Quando olhamos para o espelho, a nossa imagem refletida, é seu exterior que você está vendo. Talvez é um rosto bonito, talvez é um olho verde ou azul, talvez é sua barba cerrada, mas eu quero dizer para você que isso para Deus pouco importa. O que importa é o que está dentro do seu coração, é o seu interior, é os seus valores, é o seu caráter. E é isso que o rei está examinando naquele momento. Porque é isso que importa para o Senhor. Tanto que ele diz: fui um homem bom, andei na sua presença, acabei com a idolatria e andava com prudência, fiz o que era reto aos seus olhos. Então estava aqui o rei analisando o seu interior. E quando ele chora muitíssimo, eu tenho certeza que algo de errado ele conseguiu enxergar ali naquele momento. Diante de tantas qualidades, onde tudo parecia perfeito, o Senhor pede para que ele pusesse a sua casa em ordem. É nesse momento que podemos perceber o quanto precisamos nos posicionar em Deus, mudando nossas atitudes, pois achamos que somos perfeitos demais, que somos santos, que somos obedientes, que a gente vem na igreja 1 ou 2 vezes por semana, que nós damos nosso dízimo, que a gente acha que está tudo certo. Mas nós precisamos parar para ouvir o que Deus está pedindo de nós. Muitas vezes nós precisamos renunciar de muitas coisas que têm nos tirado o conforto, que têm nos tirado a paz. O Senhor então percebe que quando o rei ora a Deus, algo extraordinário acontece e chama a atenção de Deus. O Senhor percebe que aquela oração era verdadeira e move o coração de Deus, a ponto de Deus voltar atrás daquela decisão. Olha o que Deus fez, ele voltou atrás de uma decisão e fala para ele: volta lá, meu servo, e fala para o rei que ele está curado
e ainda vou acrescentar 15 anos de vida. Olha que vitória do rei. Deus livra ele da morte e acrescenta 15 anos de vida. E era para ele viver 15 anos de bênçãos. Se Deus mudou aquela situação, não foi para dar 15 anos de sofrimento para ele. Eu tenho certeza que foi para dar 15 anos de bênçãos. E como confirmação daquela promessa, o que Deus fez? Retrocedeu o relógio 10 graus. Um momento mágico, maravilhoso, onde Deus parou o tempo por causa do ser humano. E Deus pode fazer isso por você também. Basta você se arrepender, basta você colocar em ordem a sua casa. Deus tem prazer em te fazer isso, porque você é importante para Ele. Amém. Obrigado, Deus. Deus dando uma oportunidade para o ser humano aqui. E Ele quer fazer isso com a gente também. Deus livra Ezequias do rei da Síria. O Ezequias estava em guerra com o rei da Síria. Deus permitiu a cura e Deus acrescenta 15 anos de vida. Mas Ezequias comete 2 grandes erros. Quando Deus acrescenta esses 15 anos, que era para ser bem aproveitado, olha o que acontece. Primeiro erro de Ezequias: o rei da Babilônia enviou mensageiros até Ezequias levando presentes. Só que Ezequias não percebeu que eram espias, eram inimigos que estavam indo lá. Isso mostra o que havia, ele mostra tudo que havia dentro da sua casa e tudo que havia na casa do Senhor. Aí o profeta Isaías vai lá e repreende Ezequias mais uma vez, porque ele não foi vigilante. Eu quero dizer para você que o diabo também tem mandado mensageiro para te atentar. O diabo tem estado ao nosso derredor para tirar a nossa paz, a nossa alegria, para roubar o que você tem de melhor, que muitas vezes são seus filhos. Não se abra diante de problemas. Procure pessoas confiáveis, pessoas que oram ao Senhor, pessoas que têm vida com Deus, para você contar suas coisas para Ele. Não conta para qualquer um. Talvez você está achando que alguém vai te ajudar, você está contando para a pessoa errada. Deus quer colocar pessoas para te ajudar a você ter vitória, não para derrotar você, jogar você mais para baixo. Segundo erro que Ezequias, quando o profeta anuncia o rei, que o rei da Babilônia iria vir contra aquela nação, mas assegura que não seria nos seus dias. Olha só o que aconteceu. De que tudo isso ia acontecer, mas depois da sua morte. Aí mais uma vez Ezequias se acomoda. Não, se nos meus dias aqui eu vou viver dias de paz, eu não preciso preocupar com mais nada. Porque falou que tudo isso aconteceria só depois da morte dele. Aí Ezequias entra numa posição de conforto. Então ele cometeu esse segundo erro, foi vagaroso no cuidado das coisas de Deus. Ao invés dele colocar a nação em oração, a sua família em oração, ele está procurando um substituto para ele, não. Ele cruzou os braços e falou: já que vai acontecer só depois da minha morte, eu vou levar a vida do jeito que dá. Lá no capítulo, não precisa abrir, de 2 Reis 21, fala que Manassés, ele começou a reinar com 15 anos de vida. Então ele não tinha nenhuma experiência. E mesmo assim ele reinou 55 anos. Porque ele teve que ficar no lugar de Ezequias. No livro 2 de Crônicas 32, 25, não precisa abrir, relata também que Ezequias por um momento deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia que lhe foi dada, ou que lhe foi agraciada. Por esse motivo o Senhor irou-se e essa ira se pôs sobre ele e toda Judá. Mas o que fez com que Deus mudasse aquela situação?
Será que foi o choro? Será que foi a oração de Ezequias, a oração sincera dele? Com certeza a oração e as palavras verdadeiras que naquele momento saiu do coração de Ezequias. Ezequias estava ali arrependendo de todos os pecados que ele tinha para consertar, de tudo aquilo que estava errado. Ele se propôs a consertar diante de Deus. Mas Deus disse: fala ao rei que eu vi sua oração e vi suas lágrimas. Isso é maravilhoso. Uma pessoa condenada a uma sentença de morte, de repente ganha 15 anos de vida, né? E vida de abundância, vamos dizer assim. Olha as palavras daquele rei: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fez o que era reto aos seus olhos. Então, para Ezequias tudo estava certo. Ele foi íntegro diante de Deus. Os milagres estão aí para serem experimentados, assim como o rei Ezequias. Mas para isso precisamos nos posicionarmos diante de Deus, voltarmos ao primeiro amor, nos tornarmos fiéis, pacientes, compromissados com o Senhor, sermos íntegros, amar a nossa família, aprendendo a perdoar as pessoas, cuidar das nossas casas, plantando a semente do bem, pois fazendo assim as nossas orações chegarão ao trono de Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que, ainda mais depois que veio essa pandemia, cada dia eu entendo que está mais perto a volta do Senhor. Não temos aonde correr. Eu quero dizer para vocês que não está tendo tempo para muita coisa. Nós precisamos tomar atitudes, decisões rápidas. Nós não podemos ficar empurrando a vida com a barriga, tipo, um dia briga com a mulher, um dia briga com o marido, um dia briga com o filho, um dia briga com o vizinho, um dia briga com o irmão da igreja. Se estamos na igreja buscando comunhão, fora da igreja nos tornamos pessoas irreconhecíveis. Assim vamos construindo casas na areia. Precisamos passar de fase. Ficamos perdendo tempo com coisas fúteis e começar a fazer a nossa parte, para que Deus venha e faça dele. O Senhor quer fazer a parte dele, Ele tem prazer em fazer isso. Só falta nós fazermos a nossa parte. Precisamos aprender a viver a palavra de Deus, vivendo com humildade, com contentamento, com olhos de misericórdia, reconhecendo as nossas falhas, pensando no próximo, examinando a nós mesmos, pois muitas das vezes o problema não é do outro, são nossos. Precisamos nos tornar reconhecidos pelo bom testemunho cristão, coisa que já perdemos há anos. Muitos confessam que conhecem a Deus, mas muitas das vezes se negam pelas obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados diante de Deus. Mas precisamos voltar a conquistar as pessoas com o nosso bom testemunho, para que quando andarmos por qualquer lugar possamos ouvir uma frase que muitos aqui já ouviram: ali vai um filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. As pessoas precisam ver em nós a imagem de Jesus. Muitas das vezes hoje, quando fala que nós somos, que pessoas são crentes, o povo corre. Quando eu já vi muitos crentes comprar fiado e o povo não quer vender, não tem testemunho mais. Nós precisamos voltar a essas origens. Hoje a voz do Senhor para nós é: põe em ordem a sua casa. E eu te convido a colocar tudo aquilo que está torto na presença de Deus, para que Ele venha e endireita. Talvez o problema do coração do rei era o orgulho ou a soberba, mas o nosso hoje pode ser tipo: seu casamento talvez não passa por um bom momento, sua vida espiritual, sua família, seu relacionamento com a igreja, com os filhos, ou pode ser o abandono total das coisas de Deus, algo que você tem idolatrado. Eu confesso que nessa pandemia muitos se esfriaram, tem muitas pessoas que nem às vezes conseguiram voltar. Eu confesso para vocês que eu mesmo deixei muito de ler a Bíblia, deixei muito de orar, e eu tenho pedido ao Senhor que eu quero resgatar isso de volta o mais rápido possível. Amém.
É isso mesmo. Houve um esfriamento geral. E não é só na nossa igreja, com todo mundo que você conversa de outras congregações, está acontecendo a mesma coisa. Mas Deus pode mudar a nossa história. O decreto dele para você não é de morte, mas sim de vida. Porque a última palavra sempre será dele e sempre vai ser palavra de vitória na sua vida. Amém. Não importa o que você está passando hoje. Talvez só você que chora nos cantos e sabe o que está passando. Mas Deus sabe o que você está passando. É isso. Joel 2, 25, 26 diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartarás, e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então vamos olhar para o espelho, que o espelho reflete, é muito vazio diante daquilo que Deus tem para você. Deus tem grande coisa para você. Muitos de nós ficam preocupados com o exterior. Vamos nos preocupar com o interior. Vamos preocupar com o nosso coração, como que está nosso coração. Vamos ser humildes na presença do Senhor. Vamos procurar abraçar nossa família nesse tempo difícil. Não vamos deixar que o inimigo venha e rouba de nós aquilo que Deus deu para você cuidar. Em Zacarias 4,10 diz assim: quer comer o melhor dessa terra, se posicione. Renuncie às coisas terrenas, colocando em ordem a sua casa, pois pode ser que ainda terá tempo para se fazer isso.